Olá, tudo bem? Você está na companhia do Ouro Fino em Campo, o programa que leva até você as melhores soluções para o agronegócio. Você sabe me dizer quanto você deixa de ganhar aí na sua propriedade por causa dos parasitas nos bovinos? As verminoses, por exemplo, podem provocar queda de 20% a 30% nas produções de leite e carne. Como evitar isso? Combatendo os vermes de forma estratégica. Para isso, a Ouro Fino traz ao mercado o programa sanitário da marca Voz, produtos e serviços que garantem a sanidade dos bovinos em todas as fases. Veja só. Se 1/4 das riquezas geradas pelo Brasil vem do agronegócio, boa parte desta contribuição é por causa da pecuária. Os outros países estão de olho neste potencial e esperam um grande crescimento do setor no país. A expectativa é que em 2020, quase metade do mercado mundial de carne bovina seja atendido pela produção brasileira. Os bons preços dos bezerros e da arroba animam, mas como produzir e ganhar mais? Entre os principais desafios estão os parasitas, que trazem prejuízos de 17 bilhões de dólares aos pecuaristas do Brasil. Mas o seu negócio pode ir além. A Ouro Fino se preocupa com a produtividade do rebanho nacional e traz uma solução: o Programa Sanitário da marca Voz, que oferece serviços e produtos para todo o ciclo bovino. Equipe treinada e de olho nos primeiros dias de vida. O bezerro ainda é frágil e deve receber, além da cura de umbigo, a aplicação do produto Voz Vital. O bezerro recém-nascido ele é muito suscetível às condições ambientais. Então, quando o bezerro nasce, deve ser feita uma cura de umbigo adequada, feita com muito critério, e naquelas regiões de maiores desafios, para prevenir uma bicheira, deve ser feita a aplicação do Voz Vital. O Voz Vital vai auxiliar na prevenção de bicheira. Investimento simples, que diminui a mortalidade e melhora o desenvolvimento dos animais. Com a aplicação desses protocolos e uma equipe bem treinada, nós chegamos a aumentar a taxa de produção de bezerros em 24%, até mesmo diminuindo o número de matrizes. Os bezerros crescem e precisam de um acompanhamento ainda mais de perto. O manejo é racional para o controle sanitário do rebanho, que tem aproximadamente 5 meses. Os animais são identificados e avaliados o peso e a saúde. Trabalho importante para iniciar o processo de seleção dos melhores bovinos. Ele vai ter um controle sanitário, a sanidade vai permitir com que ele consiga produzir o tipo de animal que ele quer. Isso é, um animal que tenha um ganho de peso melhor, um animal que venha a ciclar mais jovem. Tudo é registrado e serve para planejar a aplicação correta do vermífugo Voz Ricoral. O Voz Ricoral nessa fase é importante porque o bovino aos 4, 5 meses de idade já tem um certo desafio parasitário. E quando ele começa as primeiras pastejadas, começa a ser infectado pelos primeiros vermes, e se você faz uma vermifugação nesse momento, é estratégico para que ele chegue no momento do desmame mais pesado. Depois da desmama, os machos e as fêmeas são separados das mães. É a recria, momento de desafio em que o proprietário deve avaliar o perfil dos animais, se vão ser touros, matrizes ou enviados para a terminação. O rebanho não pode perder peso, por isso, se o pasto está seco, recebe uma suplementação no coxo. É sempre bom a gente fornecer para os animais, seja um volumoso picado no coxo ou no pasto mesmo, esse alimento à vontade, para que não ocorra restrição alimentar e o animal perca todo aquele desempenho que ele estava tendo na época da cria, seja perdido agora após a desmama. Os produtos da marca Voz indicados para essa fase são o Voz Produce e o Voz Rico, ou até o rodízio das duas soluções, como foi a escolha desse médico veterinário. O período compreendido entre 8 e 24 meses é o período que o animal mais é sensível aos vermes. Então ele tem um desafio ambiental maior e por isso os tratamentos devem ser feitos de forma estratégica, principalmente no período da seca,
porque você maximiza a eficácia do tratamento, eliminando o maior número possível de verme, melhorando o desempenho do animal. Matriz fechada no tronco. É hora de fazer nesta etapa reprodutiva um novo controle dos parasitas com o Voz Produz. O Voz Rico é outra opção para o manejo. O que não pode é deixar a sanidade e a nutrição de lado, inclusive com os touros. Esses cuidados são importantes para a manutenção do score corporal e para o sucesso no período reprodutivo. As vermifugações estratégicas elas vão auxiliar com que essa fêmea se recupere mais rápido para o próximo ciclo reprodutivo dela. Aqueles touros que fazem a monta durante toda a estação de monta, durante esse período, devido ao trabalho da monta, do excesso de deslocamento, ele tem um desgaste físico muito grande. E isso reduz um pouco a resposta imune dele. Ele fica mais suscetível às parasitoses. Então é importante fazer um programa de vermifugação estratégica no início e no final da estação de monta para proteger esse animal da verminose. O programa sanitário da marca Voz faz parte ainda da fase de terminação dos bovinos. Nesta etapa, as orientações mais importantes são sobre a estrutura de piquetes. Além de uma água potável para evitar doenças, os animais devem receber uma nutrição que intensifique o ganho de peso e o controle dos vermes com Voz Rico. Não adianta você ter um animal de qualidade se você não fornece para ele condições para que ele se desenvolva. Então, se você tem um ambiente bom, com uma dieta boa e com uma água de qualidade, você vai permitir que esse animal chegue lá na frente com o ganho de peso que o produtor deseja. Nesse período, o maior desafio é o desafio com a verminose causada pelos vermes redondos, como a cisticercose. Então, um protocolo realizado com Voz Rico, em 3 aplicações com intervalos de 30 dias, vão combater esse problema e vão diminuir o prejuízo que o produtor teria se tivesse problema de cisticercose. Com o produto certo, no momento certo e da forma certa, com certeza o seu rebanho vai estar sempre em ótima fase. Um manejo inteligente e integrado com serviços e soluções que vão fazer a diferença na propriedade. É o programa sanitário da marca Voz. Mais uma novidade da Ouro Fino. Chegou a hora de tomar as decisões certas para a sua fazenda. Com o programa sanitário da marca Voz, seu rebanho está protegido dos endo- e ectoparasitas de mamando a caducando. São produtos específicos para cada fase e serviços de qualidade à sua disposição. Entre no site e confira mais detalhes. É www.ourofino.com/voz. Voz, seu rebanho em ótima fase. Para os protocolos reprodutivos realizados aí na sua fazenda, a Ouro Fino disponibiliza uma linha completa de produtos. O último lançamento foi o SincroCP, indutor de ovulação mais prático e seguro do mercado. O produto à base de cipionato de estradiol é na certa garantia de alta produtividade. Mais informações sobre a linha de reprodução da Ouro Fino, ligue para esse número aqui, é o 0800 941 2000. Pausa para o intervalo e veja daqui a pouco no Ouro Fino em Campo. Resistência de pragas aos inseticidas é tema do quadro em discussão. O mundo espera o que você produz. A gente produz o que você espera. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. Essa semana, a sede da Ouro Fino em Cravinhos, no interior de São Paulo, sediou a 41ª Assembleia do Comitê Brasileiro de Ação à Resistência de Inseticidas, a IRAC-BR. No quadro em discussão de hoje, você vai saber quais são os resultados dos estudos de resistência às pragas que foram apresentados no evento e como essas informações podem te ajudar aí no campo. A gente recebe aqui no estúdio Celso Omoto, que é professor de entomologia da Exalc USP de Piracicaba e consultor do IRAC-BR. Celso, é um prazer recebê-lo aqui. É o meu prazer estar aqui com vocês.
Celso, primeiro eu queria saber qual que é o objetivo dessa assembleia. Bom, o Comitê Iraque-BR tem por objetivo, né, estudar os problemas de resistência de pragas a inseticidas e também para as plantas geneticamente modificadas. Este comitê é formado por várias empresas, inclusive a Ouro Fino é uma das empresas da área de agroquímicos, né? E tem por objetivo fomentar pesquisas, assim como estabelecer estratégias para preservar a vida útil dos inseticidas e também das plantas geneticamente modificadas, como opções viáveis no controle de pragas de uma forma geral. E quais são essas estratégias, professor? Bom, em termos de estratégias de manejo da resistência, o que a gente coloca como uma recomendação geral é que nós não devemos utilizar um mesmo agente de controle todas as vezes que seriam necessárias em termos de controle de pragas. Nós recomendamos o uso de inseticidas dentro de programas de manejo integrado de pragas, enfatizar também as outras táticas de controle. Agora, se o agricultor fizer a opção pelo controle químico, ou seja, o uso de inseticidas, é importante que se faça a rotação de inseticidas com mecanismos de ação distintos. Porque, caso contrário, se o produtor utilizar o mesmo produto com o mesmo mecanismo de ação, a probabilidade de selecionar uma população resistente na lavoura será muito alta. Daí, é claro, utiliza-se o produto e o produto não dará uma boa eficácia, né? E qual que é o impacto disso, o reflexo dessa rotação de princípios ativos? Bom, a rotação, como eu disse, vai minimizar as chances de selecionarmos pragas resistentes a um determinado inseticida. Agora, se o produtor não fizer isso e selecionar uma população resistente numa lavoura, as consequências são muito drásticas, porque isso levará a uma pulverização mais frequente de inseticidas, muitas vezes aumento de dose, ou misturas indevidas, né, de produtos. Isso acarreta o quê? Um aumento no custo em termos de controle de pragas, uma maior destruição dos inimigos naturais, bem como uma maior contaminação do ambiente com os pesticidas. Ou seja, tudo contra os princípios de um manejo integrado de pragas. E para a gente entender um pouco mais sobre a Assembleia, quais foram os estudos apresentados, professor? Bom, o Comitê Iraque-BR, ele tem algumas ações emergenciais. Uma delas é tentar entender a suscetibilidade de uma praga que foi recentemente introduzida no país, que é Helicoverpa armígera, né? E os estudos realizados no nosso laboratório mostram que a população de armígera que está aqui no Brasil, de uma forma geral, elas são mais tolerantes aos inseticidas do que as outras espécies comumente comuns na nossa lavoura. Tá? Então, além de Helicoverpa armígera, o comitê também tem uma grande preocupação com relação ao problema da lagarta do cartucho do milho, né? Alguns eventos transgênicos já estão fracassando na lavoura devido ao problema de resistência, né? Além de outras pragas, sugadores, né, como moscas brancas e percevejos, têm sido estudados, né, pelos pesquisadores que fazem trabalhos para o Comitê Iraque-BR. O agricultor, ele precisará daqui para frente saber conviver com essas pragas? Como que vocês estão trabalhando nisso, professor? Eliminar totalmente uma praga é impossível, né? Então, nós temos todas as ferramentas disponíveis em termos de tecnologias no controle de pragas, nós temos todos os eventos biotecnológicos, né? As plantas BT, nós temos os novos inseticidas que estão sendo lançados, assim como os velhos produtos. E tudo isso deve ser utilizado de uma forma racional, de uma forma integrada dentro dos conceitos de manejo integrado de pragas. E a Assembleia justamente trouxe esses estudos e a expectativa daqui para frente. A Assembleia, como você me disse, professor, ela acontece algumas vezes ao ano. E o que vocês esperam com ela? Bom, nós discutimos os principais resultados das pesquisas, né, que têm sido financiados parcialmente pelo comitê, né, e baseado nos resultados da pesquisa, que direcionamento, né, que as empresas deveriam tomar
para a sustentabilidade dos produtos de cada empresa e também para a sustentabilidade do nosso agronegócio. Então a expectativa é poder trazer positiva. Essas soluções, que é tudo que o agricultor mais precisa. Exato, exato. Quero agradecer a sua presença e a gente espera que o senhor volte mais vezes. Tá, muito obrigado. E Ouro Fino em Campo fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até mais. Tchau.